Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. E privilégio estar aqui mais uma vez para compartilhar com vocês a palavra de Deus. O texto que eu vou ler está em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Versos 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus aos seus discípulos: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. O tema que eu quero tratar é este: não desanime, Jesus está no controle. Preciso fazer 4 afirmações, para mim, categóricas, insofismáveis, irrefutáveis. E a primeira declaração é que as tempestades da vida são inevitáveis. Não tem como viver sem enfrentar tempestade. Nenhum de nós está blindado. Nenhum de nós navega a vida toda por mares calmos, fazendo voos em céu de brigadeiro. A vida é ao vivo e em cores. E nós enfrentamos tempestades. Pobres, ricos, jovens, velhos, doutores, analfabetos, crentes e descrentes. No mundo tereis aflições, disse Jesus. A segunda declaração que quero fazer é que as tempestades, além de inevitáveis, elas são também, muitas vezes, imprevisíveis. Elas chegam de súbito, sem mandar aviso prévio. Às vezes até sem sinais previsíveis. Chegam e tantas vezes transtornam a nossa vida. É um acidente grave, é uma doença súbita, é um divórcio doloroso, é um luto traumático, é um problema financeiro grave, é uma situação que você nunca imaginou passar na vida, mas está passando. É curioso que a geografia onde ocorreu esse fato aqui é o Mar da Galileia. Vocês todos sabem que o Mar da Galileia é um lago de águas doces, de 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura, o maior reservatório de águas doces do Oriente Médio. Ele está a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, encurralado por montanhas, do lado oriental as montanhas de Golã, do lado ocidental pelas montanhas da Galileia. Ali acontece um fenômeno muito curioso ocasionalmente. O monte mais alto de Israel, o Monte Hermon, cujo cimo fica coberto de gelo praticamente o ano todo, de vez em quando, os ventos gelados descem desse monte, encurralado pelos montes, batem na superfície do lago, às vezes
sol a pino, e começa inesperadamente uma tempestade de vento. Provavelmente foi isso que aconteceu aqui. É assim na vida. Você sai de casa num dia normal e acontece um fato que muda a sua vida, a sua agenda, a sua história. Mas em terceiro lugar, as tempestades são também, muitas vezes, inadministráveis. Aqueles discípulos, boa parte deles, foram criados ao redor daquele lago. Nasceram ali, cresceram ali, trabalharam ali, viviam ali. Certamente já tinham enfrentado outras tempestades. Já tinham logrado êxito no trato, na lida, na administração da situação. Mas agora eles não conseguem. O barco está enchendo-se de água. A morte está mostrando para eles a sua carranca. Aquilo que era doméstico para eles fica estranho. Aquilo que parecia fácil de resolver é um problema intransponível, insolúvel. É um gigante. Na vida é assim também, irmãos. Há problemas que você e eu enfrentamos que nós não temos nem capacidade, nem destreza para resolvê-los. Superam a nossa capacidade. De vez em quando, conversando com algumas pessoas, é comum me falar assim: pastor, o homem com quem me casei, ou a mulher com quem me casei, não é mais a mesma pessoa. Ficou estranha. É outra pessoa. Às vezes usam palavras pesadas. Meu marido virou um monstro. Minha mulher se tornou uma pessoa indomável, indócil, amarga. Aquele filho tão amável, tão dócil, de repente fica rebelde, não escuta mais os pais. O problema se torna inadministrável pela destreza humana. É assim na vida. Mas a quarta verdade, nessa guisa de introdução, é que as tempestades, além de inevitáveis, imprevisíveis e inadministráveis, em quarto lugar, louvado seja Deus, elas são também pedagógicas. Irmãos, nós cremos uma verdade consoladora, e ela não pode estar apenas nos nossos manuais de teologia, nem nos nossos credos de fé, mas precisa estar na agenda da nossa vida, que é a doutrina da soberania de Deus. O que significa isso? Significa que nada pega Deus de surpresa. Significa que nada foge ao controle de Deus. Significa que se você é filho de Deus, todas as coisas cooperam para o seu bem. Que Deus não está trabalhando contra você, mas por você. E ao fim, mesmo que agora a providência seja carrancuda, o fim é bom, porque Deus está esculpindo em você a beleza de Jesus. Então não tem acaso, não tem sorte, não tem azar, não tem feitiço, não tem olho gordo, não tem determinismo cego, tem sim uma providência sábia e generosa de Deus para a nossa vida. Dito isto, voltemos a atenção para o texto, porque a passagem retrata um dia em que Jesus está ensinando as parábolas do reino. Se você já deu palestra, deu aula, pregou um dia todo, sabe que no final do dia você está exausto. E Jesus está exausto, ele é perfeitamente homem. Então ele se dirige aos seus discípulos e diz assim: passemos para outra margem. Vai lá para trás do barco, pega um travesseiro, deita e dorme. Nesse interregno da jornada, chega a tempestade. Eu até escuto os discípulos comentando assim: vamos deixar o mestre descansar. Esse problema é com a gente. Nós temos conhecimento, nós temos experiência, nós sabemos lidar com isso. E eles tentaram. E eles fizeram o seu melhor. Mas o mar se empolava, as ondas se agigantavam,
A fúria do vento sovava o barco frágil que rodopiava ao redor do mar, no meio do mar. A morte estava mostrando a carranca para eles. O problema era inadministrável. Quando eles estavam no apogeu do problema, no epicentro da crise, eles recorrem a Jesus com uma pergunta em tom de censura: Mestre, não te importa que pereçamos? Não vais fazer nada? Não estás vendo o nosso apuro? E Jesus se desperta e repreende o vento, repreende o mar. Como acalmando uma fera selvagem, ela se encolhe, e a grande bonança. Então Jesus faz agora a pergunta aos discípulos: por que vocês estão com medo? Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E os discípulos encerram esta série de perguntas, perguntando entre eles assim: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Se vocês observaram comigo, todo o texto está regido por 3 perguntas. A primeira pergunta, no verso 38, é a pergunta dos discípulos a Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos? A segunda pergunta está no verso 40, é a pergunta de Jesus aos discípulos: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? A terceira pergunta está no verso 41, é a pergunta entre os discípulos: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Se o texto está regido por essas 3 perguntas, então é sobre elas que eu quero conversar com vocês nesta noite. Vejamos então o verso 38, a primeira pergunta. Meus amados, eu acho que esta é a sua pergunta, é a minha pergunta, é a nossa pergunta. É a pergunta da nossa angústia, do nosso desespero, dos nossos limites. Mestre, não te importas que pereçamos? Note que isso não é uma pergunta, isso é uma censura. Isso é uma acusação. Eles estão dizendo: o senhor não vai fazer nada, o senhor não está vendo o que está acontecendo? Está vendo o apuro que nós estamos? A aflição que nos atinge? A morte nos rodeando por todos os lados? Vais continuar aí dormindo? Inativo, inoperante? Tantas vezes essa é a minha pergunta e a sua pergunta. Mas o que é que não está bem resolvido na cabeça dos discípulos ao fazer essa pergunta? Qual o conflito que eles estão enfrentando na alma para fazer essa pergunta? Primeira tensão que eles estão enfrentando é conciliar a ordem de Jesus: passemos para outra margem, com a tempestade. Aqueles que foram criados num lar evangélico aprenderam um cântico infantil: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. No temporal. O problema é que Jesus está no barco e não está nada bem. Está nada bem. A crise está aí. Você é crente, filho de Deus, filha de Deus, está enfrentando uma magrela na vida. Uma crise tremenda. Sua saúde está abalada, seu casamento está passando uma fase difícil, seus filhos estão passando uma fase difícil, sua vida financeira não está nada legal, família está enfrentando luta.
Entender a tempestade que Deus mandou atrás do profeta Jonas é fácil, Ele está na rota da desobediência. Deus mandou a tempestade atrás dele para trazê-lo de volta ao caminho da obediência. Notinha de rodapé: crente desviado é endereço certo de tempestade. Saiba disso. Deus vai mandar a tempestade atrás de você, não para destruir você, mas para trazer você de volta. Agora, como é que você vai entender que você é um servo de Deus, está fazendo a vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, em obediência à ordem de Jesus, passemos para outra margem, e está enfrentando a tempestade? Porque o que nós esperamos é isso: se eu estou no centro da vontade de Deus, vai dar tudo certo, não vai ter acidente de percurso. Isso não está bem resolvido na cabeça deles, nem na nossa. Por que eles estão em crise? Por que eles estão dizendo isso? Não te importas que pereçamos? Há uma segunda crise. Como eles conciliarem a urgência do problema deles com a demora de Jesus em atendê-los? O que Jesus estava fazendo no barco? Dormindo. Quem dorme não age. Irmãos, talvez a demora de Jesus grita mais alto nos nossos ouvidos do que o ruído mais barulhento das circunstâncias mais adversas. É aquela hora que você está no último furo da correia, na última volta do ponteiro, na hora mais desesperadora da vida, e você grita aos céus, e a única voz que você escuta é o eco do seu desespero. Parece que os céus estão de bronze, a resposta não chega, o socorro não vem, a doença se agrava, o casamento piora, o filho fica mais rebelde, a situação financeira dá para trás. Eu fico imaginando que quando Marta mandou aquele recado para Jesus: está enferma aquele a quem amas, ela tinha convicção de que Jesus iria. Eu acho que tinha muita gente na casa dela, a Bíblia diz isso. Eu acho que o comentário na casa era esse: será que ele vem? E Marta dizia: mas é claro, ele nunca furou com a gente, ele nunca decepcionou a gente, ele nunca largou a gente na mão, ele vem sim. E o Lázaro piorando. Até que alguém chega e diz: ô Marta, seu irmão acabou de morrer e o seu Jesus não chegou. Jesus só chega 4 dias depois que o Lázaro está sepultado. Marta vai ao encontro dele, nem fala shalom, já vai despejando a mágoa: se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus respondeu: ô Marta, o teu irmão há de ressurgir. Ela diz: eu sei, eu sou crente, eu sei que vai ressuscitar no último dia. Jesus corrige Marta: Marta, eu não fui, eu não serei, eu sou a ressurreição e a vida. Irmãos amados, o Senhor não chega atrasado. Pode chegar no nosso relógio, no nosso tempo, no nosso cronograma, na nossa agenda. O tempo de Deus não é o nosso. Ressuscitar um morto é um milagre maior do que a cura de um enfermo. Ressuscitar um morto de 4 dias é um milagre maior do que qualquer outra situação. Se ele está humanamente demorando, é porque ele está trabalhando em seu favor, preparando algo maior e melhor para a sua vida. Então acalma o seu coração. Jesus está no controle. Bom, vamos dar uma olhadinha agora. Quando Jesus desperta, acalma o vento, acalma o mar, porque preste atenção nisso, o universo inteiro escuta a voz de Jesus. Ele dá uma ordem, o sol para, ele dá uma ordem, as estrelas aparecem, ele dá uma ordem, uma mula profetiza, ele dá uma ordem, um peixe engole Jonas, ele dá uma ordem, um verme corta a planta que fazia sombra na cabeça de Jonas, ele dá uma ordem,
e os demônios batem em retirada. Ele dá uma ordem, os anjos saem como vento para atender às suas ordens, o seu mandato. Todo o universo escuta a sua voz. Acalma-te, emudece, e o vento se encolhe às suas recâmaras, e o mar escuta a sua voz, e como a fera começa a se encolher, com medo, em obediência ao Criador. Agora é Jesus quem pergunta. Pergunta assim: e aí, por que vocês estão com medo? Por que vocês não têm fé? Me permita fazer essa pergunta: se você estivesse lá naquela circunstância, você estaria com medo? Eu só fiz um cruzeiro em navio grande na vida. Já fiz vários cruzeiros pequenos. Em navio grande foi a única vez. Saiu de Santos para as praias do Rio de Janeiro. Eu prometi a mim mesmo, espero cumprir, nunca mais fazer outro cruzeiro na vida. Pensa numa viagem turbulenta, desesperadora, ondas de 5 metros, todo mundo, me perdoe da expressão, vomitou naquele navio. Quando nós estávamos retornando, sabendo que tinha 8 horas de viagem, já na saída, já estava insuportável, eu fiz uma oração: ó Deus, ou eu morro, ou eu durmo, porque não tem jeito, não aguento. Agora, já pensou num barquinho frágil? De noite, o naviozinho, o barcozinho sendo moído pelas ondas, rodopiando no meio do mar, se enchendo de água, a morte mostrando para eles a sua carranca, e Jesus pergunta assim: que vocês estão com medo? Como é que vocês não têm fé? Por que aqueles discípulos deviam ter fé e não medo? Para lhes ajudar na memorização, dar-lhes-ei um recurso mnemônico. Vou apontar 4 razões por que deviam ter fé e não medo, todas começando com a letra P, para facilitar na assimilação. Primeiro, eles deviam ter fé e não medo por causa da promessa de Jesus do verso 35. Qual foi a promessa de Jesus, ou a ordem de Jesus, melhor dizendo? Passemos para outra margem. Se Jesus disse passemos para outra margem, qual era o destino deles? A outra margem, claro. Claro. Então eu vou lhes dizer uma frase agora, se você guardá-la e esquecer tudo mais que eu falar, se você guardar essa frase já está bom para mim. E a frase é esta: promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Ele não é homem para mentir. Tudo que ele faz, tudo que ele promete, ele cumpre. Em todas as suas promessas nós temos o sim e nós temos o amém. Então, em vez de você ficar escutando as loucuras do mundo, as vozes da incredulidade, os arautos do caos, os pregoeiros da incredulidade, abasteça o seu coração com as promessas da palavra de Deus. Segundo, por que deviam ter fé e não medo? Por causa da presença de Jesus. Onde Jesus estava? No barco. Quem é Jesus? O Criador do vento, o Criador do mar, o Criador da terra, o Criador do céu, o Criador do universo. A criatura não pode ser maior do que o Criador, a criatura não pode vencer o Criador. Aquele barco nunca poderia afundar com Jesus a bordo. Eu quero dizer para você, meu amado, que Jesus prometeu: eis que eu estou convosco, não estarei não, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O antídoto poderoso para combater o medo no seu coração é a consciência de que Jesus está com você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Terceira razão, por que deviam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro, por causa da paz de Jesus. O
que Jesus estava fazendo mesmo no barco? Dormindo. Pergunto a vocês, Jesus saberia ou sabia que aquela tempestade viria? Obviamente sim. E se sabia, por que dormiu? Dormiu porque sabia que estava tudo sob controle. Então sabe o que é paz? Paz não é ausência de tempestade. Paz é saber que apesar da tempestade, tudo está sob controle. Não do seu controle, não do meu controle, mas do controle de Jesus. Calma, Ele está no controle. Descansa seu coração. Você pode até não saber o que fazer, Ele sabe. Você pode estar até meio confuso na jornada, Ele é o caminho. Você pode nem saber por onde entrar, Ele é a porta. Mas em quarto lugar, por que eles deviam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro, por causa da quarto, por causa do poder de Jesus. É muito interessante que Marcos coloca esse episódio ao redor, no entorno de outros episódios que ressaltam o poder de Jesus. Aqui Jesus tem poder sobre a natureza. É maravilhoso isso, irmãos, mas toda a natureza escuta a voz de Jesus. Sua voz é poderosa. Sua voz despede chamas de fogo. Sua voz faz tremer o deserto. A sua voz despedaça os cedros do Líbano. A sua voz quebra a dureza do coração. A sua voz arrebenta com toda a estrutura do mal. A sua voz é poderosa. O universo inteiro precisa se curvar. Ele é aquele que manda no céu, é aquele que manda na terra, é aquele que manda no inferno. Ele diz, eu estive morto, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Logo em seguida, você pode notar comigo no capítulo 5, confira aí, por gentileza. Jesus desembarca do lado oriental do lago, que é o lado gentílico, onde começava uma região grande chamada de Decápolis, 10 cidades gentílicas. E ele desembarca na região de Gadara, é um despenhadeiro, tem um cemitério, está de noite, depois de uma tempestade. E tudo que você não espera ver num cemitério de noite é gente viva. Mas lá tem um homem vivo, nu, gritando, se ferindo com pedras, furioso, possuído de uma legião de demônios. O que é uma legião? Legião é uma corporação romana de 6.000 soldados. Era a mais terrível e temida máquina de guerra do Império Romano. Onde uma legião passava, destruía tudo. Tem dentro de um único homem 6.000 demônios, capaz de sair deste homem e matar 2.000 porcos. E Jesus faz essa viagem para esse destino gentílico, para libertar um homem do poder dos demônios, para transformar a vida dele, para libertar a vida dele e para devolvê-lo à família dele como um missionário. Para provar uma coisa: se Jesus tem poder sobre a natureza, em segundo lugar, Jesus tem poder sobre os demônios. Eles têm que se curvar, todo joelho tem que se dobrar, e tem que confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando Jesus desembarca de volta em Cafarnaum, que era a sua cidade, diz a Bíblia que tem uma multidão esperando, e no meio dessa multidão tem um pai muito aflito. O nome desse pai é Jairo. Ele era o chefe da sinagoga. Ele tinha uma filhinha com 12 anos, estava à beira da morte, e ele recorre a Jesus e diz: Senhor, vão na minha casa comigo, para que a minha filha seja curada. E Jesus está caminhando com ele, quando tem uma mulher
que está sofrendo de uma hemorragia crônica há 12 anos, gastara todo o seu dinheiro sem nada conseguir para melhorar sua saúde, e ela pensou: se eu apenas tocar na orla das vestes de Jesus, ficarei livre do meu mal. Ela era uma mulher impura, a quem ela tocasse ficava impuro, e então ela se esgueira de maneira anônima, no meio da multidão, e quando toca na orla das vestes de Jesus, diz a Bíblia que de Jesus saiu o poder, e ela ficou imediatamente curada. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus tem poder sobre a natureza, Jesus tem poder sobre os demônios, Jesus tem poder sobre as enfermidades. A última palavra não é da medicina, a última palavra é de Jesus. Ele é o médico dos médicos. Se Ele quiser, tem cura, não tem causa perdida, não tem doença incurável, não tem vida irrecuperável, não tem casamento sem restauração. Se Ele fizer um milagre, ninguém pode impedir a sua mão de fazê-lo. Quando Jesus está conversando com essa mulher, para a angústia de Jairo, porque o tempo estava passando, chega um emissário da casa de Jairo e diz assim: não incomodes mais o mestre, a tua filha acabou de morrer. Eu imagino que um pai, escutando uma fala dessa, filha única, 12 anos, o mundo desabou na cabeça dele. E Jesus olhou para ele e disse: não tenhas medo, Jairo, crê somente. E Jesus vai para a casa de Jairo, entra no quarto, põe a mão sobre a menina e diz: Talita cumi, que significa: menina, levanta, levanta. E a morte solta as garras da menina e ela ressuscita. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo tem poder sobre a natureza, poder sobre os demônios, poder sobre as enfermidades, poder sobre a morte. Ele entrou nas entranhas da morte, Ele arrancou o aguilhão da morte, Ele matou a morte e ressuscitou, inaugurando a imortalidade, e Ele é a ressurreição e a vida, e todo aquele que vive nele e crê não morrerá eternamente. Louvado seja o Senhor. Você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Mas agora, vem a última pergunta do texto, versículo 41. Agora a pergunta não é dos discípulos para Jesus, agora a pergunta não é de Jesus para os discípulos, agora a pergunta é entre os discípulos. E eles estão possuídos de grande temor, olhando uns para os outros, o barco balançando, o barco se enchendo d'água e eles todos molhados. Então eles perguntam uns para os outros assim: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que pergunta emblemática. Quem é este? Hoje nós poderíamos responder esta pergunta, afirmando que este é aquele que com o Pai e o Espírito Santo, lá nos refolhos da eternidade, antes que o mundo fosse criado, Ele traçou um plano perfeito, eterno, que incluiu a você e a mim. Quem é este? Este é o Criador do universo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. As coisas visíveis e invisíveis, tudo foi feito por ele. Foi ele quem chamou à existência aquilo que não existia, e do nada ele tudo criou. Quem é este? Este é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem é este? Este é a semente da mulher, que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Quem é este? Este é o descendente de Abraão, por meio de quem todas as famílias da terra são abençoadas. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa, cujo sangue, passado no batente das portas, livrou os primogênitos de Israel da morte no Egito.
Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pela coluna de nuvem que guiava o povo de dia, pela coluna de fogo que guiava o povo de noite. Este foi simbolizado pelo maná que caía do céu e pela água que brotava da rocha. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelo tabernáculo de Israel, onde a glória de Deus se estabelecia. Este é aquele que foi simbolizado pela arca da aliança. Este é aquele que foi simbolizado por aquilo que estava dentro da arca, as tábuas da lei, o vaso com maná, a vara seca de Arão que floresceu. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelo templo. Este é aquele que foi simbolizado pelas festas. Este é aquele que foi simbolizado pelos sacrifícios. Este é aquele que foi simbolizado pelo templo. Tudo era sombra dele. Ele é a realidade. Quem é este? Este é o sol da justiça, este é a brilhante estrela da manhã, este é o maravilhoso conselheiro, este é o Deus forte, este é o Pai da eternidade, este é o príncipe da paz. Quem é este? Este é aquele que mede as águas na concha da sua mão. Este é aquele que pesa o pó das montanhas em balança de precisão. Este é aquele que mede os céus a palmos. Este é aquele que chama as estrelas do firmamento para aparecerem e nenhuma delas vem a faltar. Quem é este? Este é aquele que olha para todas as nações da terra e as considera como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como um nada, como menos do que nada. Quem é este? Este é aquele que na plenitude dos tempos nasceu de mulher, nasceu sob a lei, para fazer libertar os oprimidos do diabo. Este é o verbo eterno, pessoal, divino, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Este é aquele que andou por toda parte, curando os enfermos, libertando os cativos, purificando os leprosos, ressuscitando os mortos. Quem é este? Este é o pão da vida, este é a luz do mundo, este é a porta das ovelhas, este é o bom pastor, este é a ressurreição e a vida, este é o caminho e a verdade e a vida, este é a videira verdadeira. Quem é este? Este é o fundamento da igreja, este é o dono da igreja, este é o edificador da igreja, este é o protetor da igreja. Quem é este? Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que morreu, mas está vivo pelos séculos dos séculos e tem as chaves da morte e do inferno. Quem é este? Este é o Rei dos Reis, este é o Senhor dos Senhores, este é o Alfa, este é o Ômega, este é o princípio, este é o fim, este é o grande sumo sacerdote, este é o advogado justo que está à destra de Deus, intercedendo por nós. Quem é este? Este é aquele que por amor de nós veio ao mundo, vestiu pele humana.
divina, calçou as sandálias da humildade, pisou o nosso chão, comeu o nosso pão, bebeu a nossa água, chorou a nossa lágrima, carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. Este é aquele que por amor de nós sangrou no Getsemane. Este é aquele que por amor de nós foi cuspido no sinédrio judaico. Este é aquele que por amor de nós foi espancado no pretório romano. Este é aquele que por amor de nós carregou aquele lenho maldito pelas apinhadas ruas de Jerusalém. Este é aquele que por amor de nós foi pregado naquela cruz. Este é aquele que por amor de nós morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, mas ressuscitou para nossa justificação. Quem é este? Este é aquele que voltou para o céu, este é aquele que derramou o Espírito Santo sobre a igreja, este é aquele que está sentado no trono e tem as rédeas da história em suas mãos. Este é a raiz de Davi, este é o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Quem é este? Este é aquele que está no trono, este é aquele que levanta reinos e abate reinos, que levanta reis e apeia reis do poder. Este é aquele que vai voltar pessoalmente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, gloriosamente, para buscar a sua igreja. Quem é este? Este é o juiz de vivos e de mortos, que vai se assentar no trono e vai julgar as nações, e vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, e vai lançar no lago do fogo a grande Babilônia, o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte, e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Quem é este? Este é o amado noivo da igreja, que vai entrar com a sua noiva para as bodas do Cordeiro, para uma festa que nunca mais vai acabar. Este é aquele que vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. A morte já não mais existirá, não haverá nem pranto, nem luto, nem dor, porque as primeiras coisas já terão passado. Quem é este? Este é o amado Redentor, glorioso Salvador da nossa vida, que está dizendo para você e para mim hoje: você não precisa ter medo, você precisa ter fé. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, hoje e eternamente. Aleluia, amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.